Ele era o símbolo do sucesso, um milionário respeitado, dono de uma fortuna construída com mãos firmes e decisões certeiras no mundo implacável da bolsa de valores. Todos o admiravam, invejavam e, acima de tudo, temiam sua ambição e poder. Mas por trás daquela fachada de confiança e arrogância, havia um homem que não hesitava em humilhar quem estivesse à sua volta para se sentir maior, especialmente a jovem faxineira que trabalhava em seu escritório, uma mulher simples, discreta e praticamente invisível aos olhos dos mais poderosos. Ela era tratada como se fosse parte do cenário, apenas um detalhe sem importância no ambiente de luxo e riqueza daquele império financeiro. Suas palavras eram ignoradas, seus erros amplificados, e sua presença muitas vezes recebia apenas olhares frios e desprezo. Ele fazia questão de deixar claro para todos que, para ele, ela não passava de uma sombra, alguém abaixo de qualquer consideração. Mas a vida tem suas voltas, e o que parecia ser uma certeza inabalável começou a desmoronar diante dos olhos de todos. Em uma sequência de decisões erradas, apostas arriscadas e uma crise econômica inesperada, o homem que já teve tudo começou a perder tudo: investimentos, bens, reputação e, principalmente, o respeito daqueles que o cercavam. O império financeiro que ele construiu com tanto esforço desabou como um castelo de cartas, deixando-o sozinho, quebrado e sem um centavo no bolso. Naquele momento de fragilidade extrema, quando ele mais precisava de apoio, ninguém apareceu para estender a mão, nem os antigos parceiros, nem os amigos interesseiros, nem mesmo a família, que se afastou diante da vergonha e do fracasso. Todos que antes o bajulavam simplesmente sumiram, deixando-o entregue à sua própria sorte, consumido pelo orgulho ferido e pela dor da perda. Mas então, de onde ele menos esperava, surge uma ajuda inesperada. A única pessoa que parecia ter uma conexão verdadeira com ele, a mulher que ele humilhou tantas vezes, a faxineira que ninguém via, foi a única que ofereceu um gesto de solidariedade. Um gesto que não veio acompanhado de julgamentos ou condenações, mas sim de compaixão e humanidade. O que aconteceu depois disso vai muito além do que você pode imaginar. Essa história não é apenas sobre quedas e perdas, mas sobre segundas chances, redenção e a força daqueles que, mesmo invisíveis aos olhos do mundo, têm um poder imenso para transformar vidas. Você vai descobrir como um homem que parecia ter tudo pode aprender a valorizar o que realmente importa, e como a verdadeira riqueza pode estar em lugares que ninguém jamais suspeitou. Fique comigo para conhecer cada detalhe dessa trama cheia de segredos, reviravoltas e emoções à flor da pele. É uma história que vai mexer com você, desafiar suas certezas e mostrar que, às vezes, quem parece mais fraco pode ser a salvação de quem se acha invencível. Prepare-se para se surpreender, porque essa história está longe de acabar da maneira que todos esperam. Eduardo Moreira sempre foi a definição do sucesso no mundo dos negócios. Com apenas 35 anos, ele acumulou uma fortuna que muitos levariam a vida inteira para conquistar. Dono de uma corretora de investimentos que crescia a passos largos, Eduardo vivia rodeado de luxo, festas caras e um círculo social que o admirava ou temia. Para ele, o dinheiro era sinônimo de poder, e poder significava controlar tudo e todos ao seu redor. Porém, o que poucos sabiam era que por trás daquele semblante confiante e sorriso fácil, havia um homem que não hesitava em humilhar quem considerava inferior. E, para Eduardo, isso incluía a grande maioria das pessoas, especialmente aqueles que trabalhavam para ele. Na enorme cobertura que ocupava no centro da cidade, Eduardo mantinha uma equipe de funcionários, secretárias, assistentes, motoristas e a faxineira, Dona Célia. Ela era uma senhora simples, de cabelos grisalhos e sorriso tímido, que trabalhava ali havia quase uma década. Sempre discreta e eficiente, Dona Célia via de perto o comportamento arrogante e muitas vezes cruel do patrão, que não perdia oportunidade para rebaixá-la na frente dos outros. Tá atrasada de novo, Célia? Se não quer trabalhar, eu arrumo alguém que queira, ele dizia, com aquela risada cortante que congelava o ar. Mas Dona Célia nunca respondeu, limitava-se a fazer o que podia para manter seu emprego, sabendo que aquela era a única forma de sustentar os netos depois que a filha dela havia partido para o interior em busca de uma vida melhor. Ela suportava as ofensas, os olhares de desprezo e as palavras duras, porque para ela, o emprego representava uma esperança. Enquanto isso, Eduardo mergulhava cada vez mais fundo no mundo das ações e especulações da Bolsa de Valores.
Ele adorava aquela adrenalina, a sensação de controlar o destino de grandes fortunas com apenas um clique. O dinheiro parecia crescer sem parar, até que um dia tudo começou a desmoronar. Era uma manhã de sexta-feira quando os primeiros sinais de alerta apareceram. Eduardo, que costumava acompanhar as notícias do mercado com um sorriso confiante, dessa vez franzia a testa ao ler as manchetes. Crise global abala mercados, bolsa despenca após escândalo financeiro, investidores perdem bilhões em horas. Ele tentou manter a calma, mas dentro dele uma tempestade se formava. As ações que ele havia comprado com tanto entusiasmo desvalorizavam a uma velocidade assustadora. Em poucas horas, os números que antes representavam sua fortuna transformaram-se em dívidas assustadoras. Naquela tarde, Eduardo se trancou no escritório da cobertura, jogando papéis para todos os lados, gritando com os funcionários que tentavam ajudá-lo. A sua arrogância, que sempre foi sua armadura, começava a se romper. Enquanto isso, no andar de baixo, Dona Célia seguia com sua rotina simples, sem imaginar que aquela crise financeira iria mudar a vida de todos na cobertura para sempre. Quando Eduardo finalmente desceu, exausto e derrotado, encontrou Dona Célia organizando a sala com calma e eficiência. Ele a olhou com desprezo, quase sem força para falar. Célia, traga um café. Preciso pensar. Ela sentiu silenciosa, mas dessa vez algo diferente brilhava em seus olhos, uma mistura de compaixão e coragem que Eduardo ainda não compreendia. Naquele momento, ninguém sabia que a faxineira que ele humilhava diariamente seria a única pessoa disposta a estender a mão quando tudo que ele conhecia desmoronasse. Se quiser entender como uma simples mulher, ignorada por todos, pode se tornar o anjo da guarda do milionário em sua hora mais sombria, continue acompanhando esta história. O que vem a seguir vai surpreender você. A notícia da falência do milionário Henrique Soares se espalhou como fogo em palha seca. Um homem que, até poucos meses atrás, era sinônimo de sucesso absoluto, visto como um titã no mundo dos negócios, agora era alvo de fofocas maldosas e olhares de pena. Mas, para Henrique, o pior não estava no colapso financeiro. Era o vazio, a sensação de que tudo pelo que ele havia lutado desmoronara diante dos seus olhos. Naquela manhã cinzenta, Henrique acordou numa casa vazia. A mansão que outrora resplandecia com obras de arte caríssimas, móveis importados e uma equipe de empregados dedicados, agora parecia apenas um prédio silencioso e frio. A maior parte dos funcionários havia pedido demissão assim que souberam da falência, e os que ficaram, o faziam por pena ou obrigação contratual. Henrique caminhava pelos corredores, perdido em pensamentos sombrios, enquanto lembrava das inúmeras vezes que humilhou Clara, a faxineira da casa. Clara, uma mulher de mãos calejadas, sorriso tímido e uma paciência que parecia infinita, era tratada por ele como se fosse invisível, uma mera sombra que deveria desaparecer assim que o trabalho fosse feito. Ela suportava calada as grosserias, o desprezo e, principalmente, o olhar de superioridade que Henrique sempre lançava sobre ela. No entanto, naquela manhã, Clara estava lá. Quando o porteiro informou que alguém havia vindo visitar Henrique, ele não deu importância. Mal sabia ele que era Clara, com uma sacola simples nas mãos, cheia de alimentos e algumas peças de roupas usadas, mas cuidadosamente dobradas. Henrique abriu a porta do escritório e encontrou Clara parada ali, hesitante. O choque foi imediato. Ele nunca imaginou que a mulher a quem ele tratara como um nada fosse ser a única a estender a mão quando todos o abandonaram. Por um momento, o orgulho lutou contra a vergonha que crescia em seu peito. Ele tentou evitar o olhar dela, mas Clara o fitava com uma expressão que misturava pena e determinação. Vim ajudar, disse ela, com a voz baixa, mas firme, sei que não é fácil, mas você não está sozinho. Henrique engoliu em seco. Todas as vezes que ele a humilhou voltaram à sua mente como um filme em câmera lenta. Lembrou-se de quando a chamou de inútil porque não conseguia limpar uma mancha no tapete persa, ou quando a repreendeu por demorar a arrumar o escritório, como se ela tivesse controle sobre o tempo. Pensou no quanto foi cruel, e agora sentia o peso de cada palavra. Clara colocou a sacola sobre a mesa e continuou. Eu sei o que é lutar para sobreviver. Sei o que é acordar cedo, trabalhar duro e ainda assim não ter certeza se amanhã vai ter o suficiente para comer. Mas a gente não desiste. Não pode.
Henrique sentou-se, exausto. Pela primeira vez em muito tempo, não quis fugir da realidade. Ele precisava mudar, precisava se redimir, não só diante do mundo, mas diante daquela mulher que, apesar de tudo, não o abandonara. Nos dias que se seguiram, Clara passou a visitar Henrique com mais frequência. Ela ajudava a organizar a casa, cozinhava refeições simples e, principalmente, ouvia. Henrique começou a compartilhar suas angústias, suas dúvidas e até seus medos. Ele nunca tinha permitido que ninguém se aproximasse tanto, principalmente depois de sua queda. E foi nesse processo que Henrique percebeu que dinheiro e status não eram tudo. A verdadeira riqueza estava na humildade, no respeito e na capacidade de reconhecer os próprios erros. Clara, por sua vez, nunca cobrou nada. Apenas queria que Henrique se reerguesse, não como um milionário arrogante de antes, mas como um homem digno, capaz de aprender e evoluir. O primeiro passo para essa transformação veio de onde Henrique menos esperava, da mulher que ele menos valorizava. Enquanto o sol se punha, iluminando com tons dourados a janela da sala, Henrique sentiu uma chama nova acender dentro de si. Uma vontade genuína de recomeçar, de reconstruir sua vida, não sobre o alicerce do orgulho ou da arrogância, mas sobre os pilares da gratidão e da humildade. E ali, naquele silêncio compartilhado entre dois mundos tão diferentes, começava uma história que ninguém poderia imaginar, uma história de queda, aprendizado e redenção. Quer saber o que aconteceu depois? Como Henrique e Clara seguiram juntos nessa jornada inesperada? Acompanhe o próximo capítulo dessa história surpreendente. Depois daquele dia fatídico em que o mercado desabou, Ricardo sentou-se sozinho na sala imensa de seu apartamento de cobertura, olhando para as telas apagadas dos computadores que antes eram seu portal para o sucesso. O homem que havia dominado o mercado financeiro agora se via despido de tudo, sua fortuna evaporara, suas ações estavam praticamente inúteis, e a confiança dos investidores, junto com a de seus amigos, simplesmente desaparecera. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando buscar alguma lembrança do que havia dado errado, mas a única coisa que sentia era um amargor profundo, o peso da humilhação que antes impunha aos outros agora lhe caía em cheio. Ricardo sempre foi implacável com seus funcionários, especialmente com Ana, a faxineira. Ela era discreta, trabalhava silenciosamente, e ele nunca lhe dirigira um olhar de respeito, muito pelo contrário, frequentemente a rebaixava, a tratava como invisível, como se não passasse de uma sombra no seu império. Mas naquele momento de desespero, quando todas as portas pareciam se fechar, foi Ana quem bateu à sua porta. Ela apareceu no limiar do apartamento, com o avental ainda marcado pelo trabalho do dia, e um olhar que misturava pena e determinação. Ricardo quis recusar ajuda, quis manter a distância, mas algo dentro dele o fez ouvir. Senhor Ricardo, disse Ana com uma voz firme, mas gentil, eu sei que o senhor está passando por uma fase difícil. Não sou ninguém para julgá-lo, mas posso lhe oferecer algo que talvez o ajude. Ele levantou o olhar, surpreso com a coragem daquela mulher que ele sempre desprezou. Ela estendeu a mão, não com dó, mas com uma esperança quase ousada. Eu quero ajudar o senhor a recomeçar. Não com dinheiro, porque sei que não tem mais, mas com trabalho. O senhor pode ficar aqui, comigo, aprender o que é humildade, e talvez um dia, possa reconstruir sua vida. Ricardo sentiu algo se quebrar por dentro. Era a primeira vez que alguém lhe estendia a mão sem interesse, sem rancor, sem julgamento. Ele hesitou, a voz embargada, quase sussurrando. Eu não sei como agradecer. Ana sorriu, como quem sabe que o verdadeiro agradecimento será a mudança. Nos dias seguintes, Ricardo passou a acompanhar Ana em suas tarefas, algo que jamais imaginou fazer. Ele limpava, arrumava, aprendeu a importância dos pequenos detalhes, da paciência e do respeito. A cada passo, sentia orgulho dando lugar a uma humildade que nunca havia experimentado. Mas o mundo lá fora não esperava por sua redenção. Os ex-sócios já tramavam como excluir seu nome da empresa, e os credores batiam à sua porta com ameaças cada vez mais agressivas. Ricardo sabia que, para vencer essa batalha, precisava mais do que aprendizado, precisava de coragem, de aliados e de uma nova estratégia. Foi Ana quem, com sua simplicidade e sabedoria, lhe mostrou uma saída.
Ela conhecia pessoas, pequenos comerciantes, trabalhadores honestos que precisavam de apoio e tinham grandes ideias. Juntos, começaram a pensar em uma maneira de transformar a experiência amarga em uma nova oportunidade. Aos poucos, Ricardo entendeu que o verdadeiro valor não estava nas cifras frias da bolsa, mas nas pessoas que caminhavam ao seu lado, que acreditavam, que perdoavam e que ofereciam uma chance para quem se dispõe a mudar. E assim, com a ajuda inesperada de quem ele menos esperava, um milionário que perdeu tudo começava a construir não apenas um novo negócio, mas uma nova vida, cheia de significado e, quem diria, de esperança. Mas o caminho seria longo, e as surpresas ainda estavam por vir. Porque no mundo do poder e da ambição, nada é tão simples quanto parece, e a maior reviravolta ainda estava por acontecer. O sol mal começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja melancólico, e a mansão que antes reluzia em todo o seu esplendor agora parecia uma carcaça do passado. Gabriel, o milionário que outrora dominava as manchetes financeiras, caminhava lentamente pelo corredor vazio, sentindo o peso do silêncio e das decisões que o levaram à ruína. Os papéis espalhados sobre a mesa da sala de reuniões, antes repletos de gráficos ascendentes, agora exibiam números vermelhos, sinais inequívocos de perdas devastadoras na bolsa. O império que ele construiu com orgulho desmoronava diante de seus olhos, e o orgulho que o guiava começava a dar lugar a um sentimento que ele nunca havia experimentado antes, a humilhação profunda. Enquanto isso, no subúrbio da cidade, Maria, a faxineira que Gabriel sempre tratara com desprezo, limpava seu pequeno apartamento com a mesma dignidade que sempre a acompanhou. Ela soube pela televisão sobre a queda do magnata, mas ao invés de sentir satisfação ou vingança, um misto de compaixão e preocupação se formava em seu coração. Naquela manhã, quando Gabriel, derrotado e sem rumo, bateu na porta modesta de Maria, ele estava longe de reconhecer o que aquela mulher representava em sua vida. A mesma mulher que ele humilhara com palavras ásperas e olhares de superioridade agora era sua única esperança. Maria, eu não tenho para onde ir, ele disse, a voz embargada e os olhos vazios. Ela observou por um instante, o orgulho ferido, as memórias das humilhações recentes ainda frescas, mas algo dentro dela falou mais alto. Aquele homem, por mais arrogante que tivesse sido, estava quebrado, perdido. E ela não podia simplesmente fechar a porta. Entre, respondeu ela, com uma calma que surpreendeu a ambos. Nos dias que se seguiram, Gabriel viveu a experiência que jamais imaginou conhecer, a vulnerabilidade absoluta. Aquele teto simples, os móveis modestos, a rotina descomplicada de Maria, tudo era um choque para ele. Enquanto procurava novas oportunidades, ele também enfrentava um processo interno doloroso de autoconhecimento. Maria, por sua vez, mostrava uma força silenciosa. Não apenas cuidava da casa, mas também de Gabriel. Preparava refeições simples, ouvia suas angústias, e mesmo sem dizer, ensinava-o que o valor de uma pessoa não está no que possui, mas no que é capaz de oferecer ao mundo. Em uma tarde chuvosa, quando Gabriel já começava a aceitar sua nova realidade, uma ligação inesperada mudou o rumo das coisas. Era seu antigo sócio, Marcos, propondo uma reunião para discutir uma possível recuperação da empresa, mas com condições que exigiam humildade e compromisso real. Gabriel olhou para Maria, que estava sentada no sofá, observando-o com um sorriso discreto. Eu não sei se estou pronto para isso, confessou ele. Talvez você não precise estar pronto. Talvez você só precise tentar, respondeu ela, estendendo a mão em um gesto de confiança. Naquele momento, Gabriel entendeu que, apesar de tudo que havia perdido, ainda tinha uma chance de reescrever sua história. E a única pessoa que acreditou nele, mesmo quando ele não acreditava em si mesmo, era a mulher que ele havia menosprezado. A jornada para a redenção começava ali, não nos salões luxuosos ou nas reuniões de negócios, mas naquele simples apartamento, onde a verdadeira riqueza era a esperança renovada e a mão estendida para quem mais precisava. A notícia da falência do milionário espalhou-se rapidamente pelo bairro. A mansão, antes símbolo de luxo e poder, agora parecia um monumento à derrota. As janelas estavam fechadas, as luzes apagadas, e o silêncio tomou conta daquele lugar que, até poucos dias atrás, era palco de festas extravagantes e reuniões de negócios milionários. Carlos, o homem que todos invejavam, agora enfrentava o maior desafio de sua vida.
Ele perdeu tudo, as ações, os bens, até mesmo o respeito que tinha na comunidade. No entanto, o que mais pesava em seu peito não era o fracasso financeiro, mas a humilhação pública que sofreu. Mas o que ninguém esperava era que, no fundo desse poço, havia uma mão estendida, pronta para ajudá-lo. Maria, a faxineira que ele sempre tratou com desprezo, foi a única que apareceu à porta da mansão no dia seguinte ao anúncio da falência. Com um olhar sereno, ela não trouxe críticas, apenas um simples café e uma palavra amiga. Senhor Carlos, eu sei que está difícil agora. Mas ninguém é grande o suficiente para não precisar de ajuda. Estou aqui, se precisar, disse ela, com uma voz doce que parecia atravessar as paredes frias da casa. Carlos olhou para ela, surpreso e envergonhado. Nunca imaginara que aquela mulher, que ele tantas vezes humilhou, seria a única a não virar as costas. Ele tentou disfarçar seu desespero, mas não conseguiu esconder a gratidão que nasceu ali, naquele momento de dor. Nos dias que se seguiram, Maria continuou a visitá-lo. Ela não apenas ofereceu companhia, mas também um ombro amigo e conselhos simples, mas valiosos. Carlos, que sempre se considerou um homem de sucesso por causa do dinheiro, aprendeu com Maria que a verdadeira riqueza está na humildade e na solidariedade. Enquanto isso, a mídia não cessava de especular sobre o destino do milionário. Jornalistas e curiosos circulavam pela rua, ansiosos por um novo escândalo, mas encontravam apenas silêncio e portas fechadas. O homem que outrora era sinônimo de arrogância agora se recolhia, refletindo sobre seus erros. Maria, por sua vez, começou a ser vista com outros olhos pela vizinhança. As pessoas que antes a ignoravam passaram a respeitá-la, não apenas por sua coragem de ajudar Carlos, mas pela integridade que sempre demonstrou, mesmo quando era maltratada. A relação entre eles, que começou marcada pela desigualdade social e pelo desprezo, lentamente se transformava em uma amizade improvável, baseada na compreensão e no apoio mútuo. Carlos finalmente entendeu que a verdadeira grandeza não vem da fortuna, mas da capacidade de se levantar após a queda, com alguém disposto a estender a mão. E assim, enquanto a mansão permanecia silenciosa, dentro dela uma semente de esperança começava a germinar, uma esperança de redenção, de mudança e de um novo começo. Porque, no fim, o que importa não é o que se perde, mas quem está ao seu lado quando tudo desmorona. A notícia da falência repentina de Rodrigo se espalhou como um incêndio em meio a seus conhecidos. O milionário que antes desfilava confiança e arrogância, agora enfrentava o silêncio constrangedor daqueles que um dia o admiraram. O mundo que ele havia construído com tanto esforço e, infelizmente, com tanta prepotência, desmoronava diante dos seus olhos. Rodrigo passou dias imerso em um mar de pensamentos sombrios. As contas acumulavam-se, os credores pressionavam, e o orgulho que o acompanhava desde sempre parecia um fardo impossível de carregar. Mas o que mais o angustiava era o vazio deixado pela ausência daqueles que ele acreditava serem seus verdadeiros amigos. Foi então que, em um desses momentos de profunda crise, a única pessoa que ainda estava ao seu lado resolveu falar. Maria, a faxineira que ele humilhara publicamente semanas antes, bateu à sua porta com um olhar sereno, mas carregado de sinceridade. Senhor Rodrigo, eu sei que o senhor está passando por dificuldades, disse ela, sem rodeios, e apesar de tudo, eu quero ajudar. Ele a olhou sem reação, o orgulho latejando, mas no fundo, uma centelha de esperança começou a acender. Maria não ofereceu dinheiro, nem presentes, mas algo muito mais valioso, a sua companhia e o seu apoio incondicional. Eu posso ajudar o senhor a organizar a casa, cuidar das coisas pequenas, para que o senhor possa se concentrar em se reerguer, sugeriu ela. Todos nós merecemos uma segunda chance, não é mesmo? Rodrigo sentiu uma mistura de vergonha e gratidão. Como poderia ter sido tão cego para não perceber que a verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias, mas nas pessoas que nos cercam? A humildade que ele tanto desprezara, agora era sua única saída. Nos dias que se seguiram, Maria tornou-se mais do que uma funcionária, tornou-se uma amiga fiel. Enquanto ele buscava oportunidades para recomeçar, ela estava ali, oferecendo conselhos, escutando suas angústias e, principalmente, lembrando-o do valor da dignidade. A transformação de Rodrigo não passou despercebida.
Aos poucos, ele foi reconstruindo sua vida, desta vez com uma postura diferente. A arrogância deu lugar à empatia, e os ensinamentos de Maria ficaram gravados em seu coração. Se você já presenciou uma história de superação que te tocou profundamente, ou se conhece alguém que precisa de uma palavra amiga para seguir em frente, compartilhe sua experiência nos comentários. E para acompanhar o desfecho dessa jornada surpreendente, aproveite para se inscrever e acompanhar cada capítulo dessa trama intensa que nos mostra que, às vezes, a verdadeira riqueza está onde menos esperamos. O sol já se punha no horizonte quando Marcelo entrou em casa, exausto e com o rosto marcado por semanas de tensão. A bolsa de valores tinha sido cruel com ele. Os negócios que antes pareciam infalíveis desabaram em questão de dias. Seu império financeiro, construído com arrogância e desprezo pelos outros, estava ruindo. Agora, ele era apenas um homem comum, sem poder, sem dinheiro e, mais doloroso ainda, sem o respeito que antes exigia de todos. Ao entrar, a casa, tão imponente quanto fria, parecia vazia. Nenhum dos funcionários que o cercavam em tempos de glória estava ali para cumprimentá-lo. A ausência de seus aliados era mais dolorosa que qualquer prejuízo financeiro. Marcelo percebeu, pela primeira vez, que seu mundo desmoronava não só no bolso, mas na alma. Sentado no sofá da sala, ele se deixou levar pelo silêncio. Foi quando ouviu um barulho vindo da cozinha. Era Maria, a faxineira que ele sempre tratou com desprezo, mandando que limpasse rápido, correndo, como se a vida dela dependesse disso. Ela estava ali, terminando de arrumar a louça, com um semblante calmo, quase sereno. Marcelo sentiu um misto de vergonha e surpresa ao vê-la. Depois de tudo que fizera, a única pessoa que não havia desaparecido era aquela mulher humilde, que ele sempre humilhou sem nem pensar duas vezes. Marcelo, ela disse, com a voz suave, mas firme, ouviu o que aconteceu no mercado. Sinto muito. Ele não sabia o que responder. O orgulho gritou dentro dele, mas a verdade era dolorosa demais para negar. Ele estava perdido. Por que você ainda está aqui? Perguntou, quase sem acreditar. Maria sorriu, um sorriso simples, sem maldade. Porque nem tudo que é ruim dura para sempre. E porque eu sei que você precisa de ajuda, não só financeira, mas humana. Você me humilhou, sim. Mas eu vejo que, no fundo, você nunca teve ninguém de verdade ao seu lado. As palavras dela fizeram Marcelo baixar a cabeça. Ele nunca tinha se permitido enxergar além do próprio umbigo, nunca havia considerado o valor de alguém como Maria. Eu não sei se consigo mudar, ele admitiu, com a voz embargada. Todo mundo pode mudar, Marcelo. Mas é preciso querer. Aquela noite foi um ponto de virada. Pela primeira vez em muito tempo, Marcelo não se sentiu sozinho. Maria, que antes era apenas uma presença invisível na casa dele, passou a ser seu único apoio. Ela não ofereceu promessas vazias, nem ajuda financeira. Ofereceu algo muito mais valioso, compreensão e a oportunidade de recomeçar. Nos dias que se seguiram, Marcelo começou a se reerguer, não só nos negócios, mas como pessoa. Com a ajuda de Maria, aprendeu a ouvir, a respeitar e, principalmente, a perdoar a si mesmo. As humilhações que antes infligia aos outros agora refletiam como lições dolorosas, que o fizeram enxergar o valor da humildade. Enquanto isso, os antigos amigos e parceiros que antes lhe davam tapinhas nas costas sumiram, incapazes de lidar com sua queda. Marcelo compreendeu que o verdadeiro sucesso não estava nas cifras da bolsa, mas nas relações que cultivamos. Maria não esperava nada em troca, apenas queria ver a transformação daquele homem que, apesar de tudo, ainda podia ser redimido. E, aos poucos, a confiança e o respeito começaram a florescer entre os dois, mostrando que até as maiores quedas podem abrir caminho para os recomeços mais surpreendentes. Naquele momento, Marcelo entendeu que a riqueza verdadeira não estava nos bens materiais, mas nas pessoas que escolhemos para caminhar ao nosso lado, mesmo quando tudo parece perdido. E assim, enquanto a cidade se apagava na noite, um novo capítulo começava para Marcelo e Maria, um capítulo de redenção, mudança e, quem diria, amizade sincera. Aquele era apenas o começo da maior reviravolta de suas vidas.
O que começou como um dia comum virou um pesadelo absoluto para Ricardo. Ele, que até pouco tempo atrás comandava o seu império financeiro com pulso firme, viu tudo desmoronar em questão de horas. A bolsa despencou, os valores das ações despencaram, e as cifras que antes enchiam sua conta bancária viraram pó. No auge da crise, ele não tinha mais nada. Nem mesmo a fachada de poder e arrogância que sempre usou como escudo. Sentado no chão da sala vazia do seu apartamento de cobertura, com as mãos tremendo e o rosto marcado pelo desespero, Ricardo se deu conta do tamanho da sua queda. O homem que humilhou a todos, que destratou seus funcionários, especialmente a faxineira Ana, estava agora sem chão. E, ironicamente, a única pessoa que poderia ajudá-lo era justamente aquela que ele sempre menosprezou. Ana tinha sido invisível para ele durante anos. Sempre silenciosa, sempre discreta, nunca questionou uma ordem, mesmo quando Ricardo a tratava como se fosse parte do lixo. Mas a faxineira, apesar da posição humilde, tinha uma força e dignidade que ele nunca reconheceu. E naquela manhã, quando Ricardo mal conseguia levantar da cama, Ana apareceu na sua porta. Ela não veio com pena, nem com discursos de moral. Veio com uma proposta simples: você vai precisar de ajuda. E eu sei como começar. Ana não era só faxineira. Em silêncio, ela vinha acumulando conhecimento, estudando finanças, acompanhando o mercado pelas suas próprias contas modestas. Aquele momento não era sobre favor, era sobre recomeço. Ricardo, ainda incrédulo, tentou recusar. Por que você faria isso? Depois de tudo. Ana olhou nos olhos dele, firme. Porque ninguém merece ficar no fundo do poço sozinho. Nem mesmo você. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Ricardo teve que engolir o orgulho, aceitar as orientações e aprender a lidar com a realidade nua e crua. Ana, por sua vez, mostrou-se incansável, ajudando-o a organizar as finanças, a entender onde ele havia errado e a montar um plano para sair daquela crise. No meio desse processo, outras pessoas do passado começaram a reaparecer. Os antigos sócios, os investidores que ele havia desprezado, e até os amigos que sumiram quando o dinheiro desapareceu. Nenhum deles mostrou a mínima disposição para apoiar Ricardo. Todos se afastaram, ou pior, riram da sua queda. A solidão era completa, exceto pela presença inesperada de Ana. A convivência forçada entre os dois trouxe à tona verdades escondidas. Ricardo, que sempre acreditou ser o dono da razão, teve que aprender a ouvir. Ana, que nunca teve voz, passou a ser a voz do equilíbrio e da esperança. Ela não apenas o ajudava a reconstruir a vida financeira, mas o ensinava a ser uma pessoa melhor, mais humana. Um dia, enquanto revisavam os papéis da empresa que ainda restavam, Ana confessou: eu vi o homem que você podia ser, mesmo quando você não conseguia enxergar. Ricardo engoliu a emoção e percebeu que, naquela mulher simples, havia mais sabedoria do que em todos os livros que ele já leu. A humilhação que ele sofreu foi o preço para essa redenção. Aquela queda da bolsa, que parecia o fim, era na verdade o começo de algo novo. Algo que ele jamais teria alcançado se não tivesse perdido tudo, e se não tivesse sido estendido a mão por quem ele menos esperava. Agora, com a ajuda de Ana, Ricardo estava decidido a reconstruir não só o seu patrimônio, mas a sua vida. E dessa vez, com respeito, gratidão e humildade. Porque, às vezes, é nas maiores quedas que encontramos as mãos mais sinceras para nos levantar. E para Ricardo, essa mão tinha nome e sobrenome: Ana. O silêncio na mansão era quase palpável naquela manhã cinzenta. As janelas, antes reluzentes, agora estavam empoeiradas, refletindo a decadência que se instalava aos poucos naquele lugar que antes era símbolo de riqueza e poder. Ricardo, o milionário que perderá tudo na bolsa, caminhava de um lado para o outro na sala principal, o olhar perdido e o semblante abatido. Não havia mais brilho em seus olhos, apenas um misto de desespero e arrependimento. Ele se sentou pesadamente no sofá de couro, que antes parecia tão confortável e agora parecia pesar toneladas sobre seus ombros. A fortuna que ele construíra com tanto esforço e, principalmente, com tanta arrogância e desprezo pelos outros, tinha desaparecido em questão de meses. A bolsa não perdoara suas apostas arriscadas, e ele se via nu perante o mundo.
Mas o que mais doía, talvez até mais do que a perda financeira, era a sensação de solidão. Todos os amigos que cercavam Ricardo enquanto ele estava no auge, sumiram como fumaça no ar. Os olhares que antes o reverenciavam agora se desviavam, e as portas que antes estavam abertas, estavam agora fechadas. Foi nesse momento que a única pessoa que não fugira da tempestade se aproximou. Laura, a faxineira que ele humilhara tantas vezes, entrou na sala com um sorriso tímido, mas sincero. Ela trazia consigo uma bandeja com café quente e alguns pães que havia comprado com seu próprio dinheiro. Ricardo olhou para ela com surpresa, uma mistura de vergonha e incredulidade. Como era possível que a mulher que ele tratara com tanta indiferença e desprezo agora estivesse estendendo a mão para ajudá-lo? Senhor Ricardo, o senhor precisa se alimentar, disse Laura, colocando a bandeja sobre a mesa. Sei que o senhor está passando por um momento difícil, mas não está sozinho. As palavras dela foram como um bálsamo no coração partido de Ricardo. Ele suspirou profundamente, lágrimas começando a escorrer silenciosamente pelo rosto. Nunca pensara que um dia se veria tão vulnerável. Laura, começou, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ela sentou-se ao seu lado, demonstrando uma empatia que ele nunca havia experimentado antes. A faxineira, com sua simplicidade e bondade, mostrava a ele que, apesar de tudo, ainda havia esperança. A vida tem dessas coisas, senhor. Às vezes nos derruba para que possamos aprender a levantar com mais força, disse ela, olhando-o nos olhos. Ricardo sentiu algo se transformar dentro dele. A arrogância e o orgulho deram lugar à humildade. Ele finalmente compreendia o valor das pessoas que sempre estiveram ao seu redor, mesmo quando ele não as valorizava. Laura, eu quero pedir desculpas. Por tudo. Pela forma como te tratei, por não ter reconhecido seu valor, disse ele, com a voz embargada. Ela sorriu, não com orgulho, mas com a alegria de quem sabe que está fazendo a diferença. Não precisa se desculpar, senhor. O importante é que agora o senhor está disposto a mudar. E assim, naquele momento de dor e redenção, Ricardo entendeu que a verdadeira riqueza não estava nas cifras da bolsa, mas nas pessoas que nos estendem a mão quando tudo parece perdido. A partir daquele dia, uma nova jornada começaria para ele, uma jornada de reconstrução, aprendizado e, principalmente, de valorização do que realmente importa. Aquele episódio sombrio não seria o fim, mas o início de uma transformação profunda. Enquanto o café esfriava na mesa, Ricardo e Laura começaram a traçar planos para superar a crise. Ele sabia que não seria fácil, mas estava disposto a enfrentar tudo com a mesma coragem que um dia o levará ao topo. Só que agora, com um coração mais humilde e aberto. E assim, em meio à ruína, uma amizade inesperada florescia, trazendo uma luz que nem mesmo a maior tempestade poderia apagar. Aquele dia parecia destinado a ser o mais sombrio da vida de Arthur. Ele, que em poucos anos havia construído um império financeiro, viu suas ações despencarem na bolsa, levando consigo toda a sua fortuna. A notícia correu rápido pelos corredores da empresa, espalhando-se como fogo em palha seca. Os investidores fugiram, os credores bateram a porta e, no fim, Arthur se viu sozinho em um escritório vazio, apenas o eco de suas decisões impensadas para lhe fazer companhia. Enquanto isso, no andar de baixo, Ana, a faxineira que ele sempre humilhou, limpava os corredores silenciosamente. Ninguém mais parecia se importar com ela, aquela mulher simples, que mantinha o prédio limpo e a quem Arthur tratava como se fosse invisível. Porém, Ana sabia mais do que todos imaginavam. Ela conhecia as histórias, os segredos e as pequenas falhas que um homem como Arthur cometia. E mesmo assim, no momento em que ele perdeu tudo, foi ela quem estendeu a mão. O telefone tocou inesperadamente no escritório de Arthur, e ele, com voz embargada, atendeu. Do outro lado, a voz firme de Ana soou, oferecendo ajuda. Se precisar de um lugar para ficar, Sr. Arthur, minha casa tem espaço. Você não precisa passar por isso sozinho. A proposta parecia absurda para ele, mas não havia outra opção. Pela primeira vez, o milionário humilhado aceitou a ajuda da faxineira que nunca valorizou. Naquela noite, Arthur seguiu Ana até um bairro simples da cidade. A casa dela era modesta, mas acolhedora.
Enquanto ele se acomodava na pequena sala, Ana preparava um café quente, sem deixar transparecer o desconforto de ter alguém com seu passado e status ali. Para ela, não importava o dinheiro ou a fama. O que valia era a dignidade, a humanidade. Os dias seguintes foram uma jornada de autoconhecimento para Arthur. Ele viu o mundo sob um outro ângulo, percebeu o quanto havia sido cruel e arrogante. As pessoas que antes o bajulavam se afastaram, e a única constante era Ana. A faxineira que, sem exigir nada em troca, ajudava a restaurar não apenas seu corpo, mas seu espírito. Mas a vida tinha mais reviravoltas reservadas. Um velho sócio, que havia se afastado por discordâncias, procurou Arthur com uma proposta inesperada: unir forças para recuperar o que foi perdido. A oportunidade era arriscada, mas oferecia uma chance real de redenção. Arthur hesitou, refletindo sobre o que realmente importava agora. Entre lágrimas e confissões, ele contou a Ana sobre a proposta. Ela, com seu olhar sereno, o incentivou a tentar, não pelo dinheiro, mas pelo homem que ele poderia se tornar. Você ainda pode escolher quem quer ser daqui para frente, disse ela. Essas palavras foram o impulso que faltava. Arthur aceitou o desafio. E enquanto o mundo voltava a olhar para ele com desconfiança, ele caminhava de cabeça erguida, sabendo que tinha ao seu lado alguém que jamais julgaria seu passado. Ana não era apenas a faxineira que ele humilhou. Agora, era a pessoa que o salvava da ruína, não com dinheiro, mas com humanidade. O que viria a seguir? A batalha para reconquistar seu lugar, a luta para provar que a verdadeira riqueza está no respeito e no amor. E, talvez, uma chance de redenção que nenhum milhão poderia comprar. O silêncio na mansão era pesado naquela manhã cinzenta. A notícia da falência do empresário já havia se espalhado entre os funcionários e vizinhos, mas para Leonardo, que até pouco tempo atrás era dono de um império financeiro, a realidade parecia um pesadelo do qual não conseguia acordar. As ações despencaram, investidores o abandonaram, e os bancos fecharam todas as linhas de crédito. Em questão de semanas, o homem que ostentava relógios caros e jantares em restaurantes 5 estrelas agora mal conseguia pagar as contas básicas. Mas o que mais o torturava não era a perda do dinheiro, e sim a sensação de humilhação profunda. Leonardo, acostumado a mandar e a ser respeitado, ou temido, agora via-se sem nada. O orgulho, maior inimigo da sua redenção, começava a ruir lentamente. Ele sentou-se no sofá da sala, o olhar vazio, enquanto observava a bagunça da casa que antes estava impecável. Era o reflexo da sua vida naquele momento, caótica e desmoronando. A porta da cozinha rangeu ao ser aberta, e uma figura humilde entrou com um carrinho de limpeza. Era Marta, a faxineira que Leonardo sempre tratara com arrogância, cobrando eficiência, fazendo comentários sarcásticos sobre seu modo de vestir e até mesmo questionando sua inteligência. Mas, naquele instante, ela não parecia ter a menor intenção de fugir dele. Pelo contrário, aproximou-se com uma expressão preocupada, segurando uma caneca de café quente. Leonardo, chamou ela, com a voz suave, sei que as coisas não estão fáceis agora, mas, você não está sozinho. Ele ergueu a cabeça, surpreso com aquela gentileza inesperada. Marta, por que você está aqui? Não deveria estar em casa? Você tem sua vida, sua família. Ela sorriu, um sorriso triste, mas cheio de força. Eu sei que não fui tratada bem por você. Muitas vezes me humilhou, me fez sentir pequena, quase invisível. Mas sempre vi algo em você, algo que nem você mesmo parece ver agora. Leonardo engoliu seco. Não tinha resposta para aquilo. Você está passando por um momento difícil, continuou ela, e eu quero ajudar. Não porque você é rico, não porque espera algo em troca. Quero ajudar porque, lá no fundo, sei que você pode se reerguer. Foi a primeira vez que alguém lhe ofereceu uma mão estendida sem esperar nada em troca. Por meses, ele havia cortado relações, afastado amigos e funcionários, enterrando-se numa solidão que parecia eterna. Eu não mereço, disse, quase sussurrando, eu te humilhei, você não precisa disso. Ninguém merece humilhação, Leonardo, rebateu Marta, e nem você. O que aconteceu com sua empresa não define quem você é. Todo mundo pode mudar. Ela ficou ali, ao seu lado,
ajudando-o a organizar a casa, conversando sobre coisas simples, deixando escapar uma humanidade que Leonardo havia perdido há muito tempo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele dormiu sem pesadelos. Não era o dinheiro que lhe trazia paz, mas a gentileza da mulher que ele menos esperava. A faxineira que, mesmo depois de todo o desprezo, escolheu estender a mão. Nos dias seguintes, Marta passou a visitá-lo regularmente. Ela o ajudava a buscar novos caminhos, sugeria cursos para que ele pudesse se reinventar e, mais importante, nunca o deixou esquecer que ele tinha valor, mesmo sem os milhões. E enquanto Leonardo começava a reconstruir sua vida, tijolo por tijolo, dentro dele germinava uma nova compreensão sobre humildade, respeito e redenção. A reviravolta estava apenas começando, e ele sabia que, graças àquela mulher simples e generosa, uma nova chance de vida ainda era possível. A história do milionário que perdeu tudo na bolsa não terminaria em ruínas, mas em um renascimento que poucos conseguiam imaginar. Se você quiser acompanhar o desfecho dessa história surpreendente, não perca a próxima parte. A redenção completa de Leonardo está mais próxima do que ele imagina, e as revelações finais vão mexer profundamente com todos que acreditaram que ele estava acabado. A noite estava fria e silenciosa quando Henrique, um milionário que até poucas semanas atrás dominava o mercado financeiro, sentou-se no sofá vazio de sua mansão. As luzes que antes brilhavam intensamente agora pareciam opacas, refletindo o vazio que preenchia seu coração. A bolsa de valores o havia destruído, e junto com seu império, sua arrogância e orgulho foram dilacerados. Ele perdeu tudo. Tudo, exceto uma coisa: o respeito que nunca soube cultivar com aqueles que considerava inferiores. No entanto, havia alguém que nunca deixou de acreditar nele. Maria, a faxineira que Henrique humilhou publicamente, foi a única que estendeu a mão quando ele mais precisava. Lembrava-se das vezes em que ele a tratava com desprezo, impaciente, até mesmo cruel. E ainda assim, ela não guardou rancor. Hoje, era ela quem limpava sua casa, uma casa que Henrique não tinha mais. Mas, mais do que isso, ela limpava sua alma, ensinando-o a enxergar o mundo sob outra perspectiva. Naquela noite, enquanto Henrique encarava o horizonte, Maria entrou na sala com uma bandeja de chá quente e um olhar sereno. Sem palavras, sentou-se ao seu lado. E foi nesse silêncio que Henrique percebeu o verdadeiro valor da humildade. Henrique, ela disse, você perdeu dinheiro, mas não perdeu tudo. Ainda tem uma chance de ser alguém melhor. O dinheiro vai e vem, mas o caráter, isso fica para sempre. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, não por vergonha, mas por alívio. Ele finalmente compreendia que a vida não era uma corrida para acumular riquezas, mas uma jornada de aprendizado, onde o respeito e a compaixão valem mais do que qualquer fortuna. Nos dias que se seguiram, Henrique começou a reconstruir sua vida. Com a ajuda de Maria, iniciou pequenos trabalhos honestos, aprendeu a valorizar cada gesto de bondade, mais importante, a reconhecer a dignidade de cada pessoa ao seu redor. A antiga arrogância deu lugar à gratidão e à empatia. E o que parecia um fim devastador, tornou-se o começo de um novo capítulo. Henrique não era mais um milionário arrogante, ele era um homem transformado pela dor, pela perda e, sobretudo, pela generosidade de quem ele menos esperava. Maria não buscou glória nem reconhecimento. Ela simplesmente fez o que qualquer ser humano compassivo faria, ajudou alguém em necessidade, mesmo quando essa pessoa havia sido cruel. E essa escolha mudou não só a vida de Henrique, mas também a dela, que ganhou um amigo verdadeiro. Essa história nos deixa uma lição poderosa. O verdadeiro valor não está na conta bancária, mas na capacidade